aqui da Rádio Acústica, em especial aos ouvintes, né? Essa seleta audiência que a gente tem no interior, na cidade, na região inteira. Então, conversar com vocês aqui, especialmente nessa manhã de sábado, é ainda mais gratificante, porque a gente sabe que tem bastante gente acompanhando a nossa conversa aqui. Com certeza. Vereador, bom, a gente vai falar agora sobre a aprovação desse projeto que chamou a atenção. A gente trouxe matérias, enfim, reportagens sobre retirada de carros abandonados das vias públicas de Camaquã. Eu inicio aqui a entrevista lhe perguntando como é que surgiu a ideia de criar esse projeto. Olha, como diversos outros projetos que a gente busca apresentar na Câmara de Vereadores, a ideia deste projeto veio primeiro como uma demanda da comunidade, as pessoas reclamando, nos contatando e falando, olha, a gente precisa encontrar alguma alternativa para resolver esse problema que é carros abandonados em vias públicas, estacionados em frente a residências, enfim, seja nos bairros, seja até mesmo no centro, nós temos também, criando mato na volta, com vidro quebrado, entrando água dentro, sendo foco de dengue, de rato, e até mesmo sendo utilizado para questões como o uso de drogas, enfim, que geram ainda mais um sentimento de insegurança pública, além do risco à saúde e também o dano à estética da cidade, porque é muito feio, a poluição sujo, visual, a poluição, né? visual. Nós precisamos ter essa cultura de tornar a nossa cidade mais limpa para que as pessoas se sintam bem em viver aqui. E aí não é só os carros abandonados, é conseguir acabar com os entulhos em frente às casas, né, os descartes irregulares de móveis, que muitas vezes tem gente que joga geladeira, joga sofá, acha que a rua é deles, mas não, a rua é de todos nós e nós precisamos cuidá-la. E a mesma coisa com os fios soltos, que nós já temos inclusive uma lei nesse sentido. Mas sobre os carros abandonados, as pessoas vinham me cobrando muito sobre isso. E foi buscar, então, em outros municípios, eu sempre digo, não é copiar, mas se basear e buscar alternativas em aquilo que deu certo em outros locais, é necessário fazer, e os vereadores não podem ter vergonha de dizer, olha, eu fui a Porto Alegre, eu entrei na internet, pesquisei algum município de São Paulo, do Paraná, que tinham esses problemas e com essas legislações, essas regras, conseguiram não acabar, né, com os problemas. A gente sabe que é muito difícil, mas diminui muito a incidência desses casos. Então a gente teve, Porto Alegre foi um dos municípios, enfim, citando aqui, né, mais próximo da gente, nossa capital do estado. Porto Alegre foi um dos municípios, não exatamente nestes mesmos moldes, né, mas foi um dos municípios que agiu contra esse abandono de veículos nas vias públicas. Então, montei, né, junto com o meu gabinete, com o Rodrigo Voloski, com o Michelzinho, que são dois parceiros, colaboradores do nosso mandato, e a gente começou a buscar alternativas em outras legislações de formas para montar um projeto de lei específico para Camaquã. Montamos, né, tramitou na Câmara de Vereadores e felizmente nessa semana, inclusive esse é a primeira entrevista que eu estou concedendo após a aprovação oficial do projeto, por 13 votos favoráveis e nenhum voto contra na Câmara, nós aprovamos o projeto. Bom, de forma unânime, né? Mas Exatamente. Aí o vereador, agora vem a questão do projeto pronto. Como é que vai ser feita a execução, a parte de fiscalização? Vai ter um contato com a comunidade? Vai ter a adesão por parte do executivo? Como é que vai ser feito isso a partir de agora? Inclusive, durante ainda a tramitação do projeto, eu pude conversar, né, com o próprio prefeito Abner sobre essa situação. Por quê? Porque não adianta a gente aprovar um projeto na Câmara e não ter fiscalização. Não adianta nós aprovarmos um projeto na Câmara e não ter efetividade. O projeto foi aprovado agora na quinta-feira, né, em sessão extraordinária da Câmara. Agora o próximo passo, né, é que, sendo sancionado pelo prefeito, a gente possa sentar com a Prefeitura, com os agentes de trânsito, com a Secretaria de Meio Ambiente, porque também é um dano ao meio ambiente, esses carros abandonados, e possamos então colocar em prática. Quais são os regramentos que inicialmente se traz? Porque pode ser que, mediante um decreto do prefeito, ele possa fazer algumas ampliações nessa legislação, né, complementações nessa lei. Mas hoje ela diz o seguinte: primeiro, o carro tem que estar há 90 dias naquele local.
Porque a gente não pode também dizer, olha, o carro está abandonado aí há uma semana, há 20 dias e, né, e daqui a pouquinho aparece realmente o dono e o dono está viajando, não está abandonado. Ou muitas vezes também não teve condições de realizar a manutenção naquele momento e deixou o carro ali parado. Exatamente. Né? Então é o seguinte, tem que estar há 90 dias, né, naquele local e, além disso, em uma situação clara de abandono, né, de prejuízo, possibilidade de prejuízo à saúde pública, à insegurança. Então, quando está com os pneus furados, né, tem outros com mato na volta, é um sinal de que está bastante tempo ali. Vou colocar as imagens que o senhor nos caminhou aqui, certo. A gente tem algumas, até para o público poder se orientar. Tem também pode ver aí, ó. Aí vê carro enferrujado, outros com vidros quebrados, e o vidro quebrado, quando chove, acumula água, e acumulando água é foco de dengue, né, também foco de roedores, de ratos, enfim. Então a gente tem uma... Agora aqui, ó, esse aqui, esse carro, não tá a placa aí, mas é em Camaquã, essa aí é a esquina próximo ao Guarani, né? Exato. Então é um local, inclusive, que dá bastante acidente, mas aqui esse carro está com clara demonstração de que não está sendo utilizado nem precisa de manutenção, né? Os pneus estão furados, o carro está em condições assim que a gente vê de dificuldade de trafegabilidade, na frente, no capô, inclusive, essa foto eu tirei, no capô, inclusive, está uma situação ainda pior. Esse é o Gol, o modelo quadrado, né? É verdade. E eu digo assim, ó, não é o modelo, não é a marca, não é o ano do carro. Tem muitas vezes carros que são carros novos, mas que em algum momento foram até mesmo ou carros clonados, ou roubados, ou utilizados para alguma fuga, enfim, que foram abandonados, mas não foram identificados, né? E muitas vezes estão ali e ninguém faz nada. Lá em cima na Câmara de Vereadores, na própria Praça Coronel Silvio Luiz, né, a famosa Praça dos Macacos, nós temos um carro ali, se eu não me engano é um Uno, que já está, tenho certeza, há mais de 6 meses ali abandonado, né, com clara demonstração de que foi um abandono, né? E as pessoas ali que transitam no centro histórico, a gente pode dizer, de Camaquã, exato, onde tem a igreja, onde tem a Câmara de Vereadores, o Teatro Coliseu, uma praça. Isso causa até mesmo, Daniel, preocupação para os pais das crianças que brincam nos arredores onde esses veículos se encontram, porque acabam gerando prejuízos, né, e danos, ou melhor, riscos à saúde das crianças. Né, de se cortar com alguma lataria do carro enferrujada, com um vidro quebrado, né, como disse, com um foco de dengue. Então nós precisamos dar atenção nesse sentido. A gente tem algum outro modelo mostrando na live, e também quem está na Sul TV, eu não sei o modelo específico desse veículo agora, não consigo identificar, mas a gente vê que uma das rodas não estão, e ele está danificado a parte da frente também, né? Isso até parece um Audi antigo, né? Exato. A gente pode ver pela roda ali, tem um símbolo da Audi, enfim. Parece meio que um desmanche, meio que um acidente, foi uma mistura das duas coisas. Exatamente. Né? Tem gente que acaba né, batendo o carro, não tem dinheiro no momento para arrumar e acha que vai deixar na rua assim, fica descarta. Por isso mesmo, descarta ali, né? E isso atrapalha, entre todas as coisas que eu falei, atrapalha até mesmo vaga de estacionamento, que é um problema que nós temos hoje no município de Camaquã, no centro. Por mais que a gente tenha tido um avanço com a área azul, e eu digo, eu sou favorável à área azul, ao estacionamento rotativo, discordei muito e ainda discordo pelo fato de não existir uma tolerância para poder chegar na farmácia, pagar uma conta, enfim, rapidamente poder sair sem ter que pagar, mas tudo bem. Mas isso tira também vagas de estacionamento no centro. Enfim, então veículos que estiverem, né, constatado há mais de 90 dias naquele local, serão notificados. E haverá penalidade financeira? Aí vamos lá, como é que será a notificação, Daniel? A notificação será, e acredito que por parte dos agentes de trânsito, né? Primeiro, vamos tentar pela placa encontrar o proprietário. Conseguindo, vamos tentar contatar, né? E não conseguindo, de qualquer forma, nós vamos colocar, eu digo o poder público, né? A prefeitura, os agentes de trânsito, eu como vereador sou proponente da lei, mas quero que ela seja cumprida. Um adesivo na porta, né? No vidro do motorista. Porque se o motorista está usando realmente aquele carro ali, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir a porta para entrar no carro. Exato. E abrindo a porta, ele vai verificar que tem uma notificação, um adesivo no vidro do seu veículo. Então, a partir daquela notificação, o proprietário terá 10 dias para retirar o veículo, para regularizar a situação. Não regularizando nos 10 dias, poderá então a prefeitura fazer o recolhimento desse veículo. Recolhimento através de um guincho, né, muito provavelmente um guincho terceirizado,
e aí irá para um depósito. Ainda não tem a definição, isso nós vamos conversar com o prefeito. O município até tem locais onde poderiam ficar esses veículos, mas também a possibilidade de se fazer uma alocação de um depósito para que esses veículos permaneçam por quanto tempo? 180 dias. E aí não dá para reclamar do tempo, não dá para dizer, olha, eu não sabia. 180 dias, né, são 6 meses para que se possa, inclusive, ir lá retirar. Para retirar, não vai se simplesmente chegar lá com a chave e retirar o veículo. Vai ter que pagar uma multa, que será, inclusive, avaliada agora, mas será colocada através de decreto, divulgada através de decreto do prefeito, e além da multa, taxa. A taxa do custo que a prefeitura teve para recolher com o serviço do guincho e do depósito, né? Porque, com certeza, tendo que alugar um depósito, nós não podemos permitir que o contribuinte pagador de impostos, que o Vitor, o Daniel, o João, a Maria, sejam penalizados, né, financeiramente com um custo, uma despesa que se teve pela irresponsabilidade de outro. Então, nós vamos, inclusive, justificar, né, a comunidade que eles não estão tendo que pagar por esse serviço. Quem vai pagar é o proprietário do veículo, caso queira tirar. E passado esses 180 dias, caso o dono do veículo não se apresente, não faça retirada, o que acontece com a carcaça do veículo? Passando esses 180 dias, a prefeitura poderá, então, estar autorizada por lei, poderá fazer um leilão desses veículos. Então, já se faz hoje leilão daqueles veículos antigos da prefeitura, que não se usa mais, né? Veículos que não se tem mais, não tem mais utilidade. Então, a gente já tem, de forma frequente, leilão de veículos da prefeitura, não só veículos, né? Mobiliários, enfim. E será mais um item, ou alguns itens, que irão para esses leilões. Esse recurso poderá, né, do leilão, pagar aquelas despesas e sobrar o recurso para que a prefeitura possa investir em outras áreas. E aqui quando dizem, mas estão querendo só multar, arrecadar, não. Eu inclusive digo, eu não sou um vereador que quer ficar multando, notificando a todo momento, eu não avalio que a receita da prefeitura tem que ser através, né, de doer no bolso do contribuinte, pelo contrário, eu tenho um compromisso assumido, desde a primeira e na segunda campanha, de que eu não voto aumento de impostos. Eu sou contra aumento de impostos porque eu acredito que existem outras formas de se aumentar a receita. Porém, neste ponto dos carros abandonados, como também no ponto dos descartes irregular de entulho de imóveis, como também no próprio ponto dos fios emaranhados, onde as concessionárias de telefonia, de internet, deixam fios soltos e emaranhados, que nem mais são utilizados, né, e precisam também sentir no bolso, caso não resolvam. Nós temos lei para isso e ela tem que ser cumprida, enfim. Então, quando se tem um descumprimento da legislação, tem sim que cobrar e tem sim que o cidadão que não cumpre a lei sentir no bolso, porque senão, infelizmente, ele não vai aprender. Certamente, mas, e vereador, em relação ao interior aqui da nossa cidade, há algo nesse sentido? Foi pensado nisso ou pode ser uma possibilidade também para um futuro? Não, essa legislação, né, a gente não colocou ali se será zona urbana, se será nos bairros, no centro ou no interior. É uma lei que será, agora aprovada e sancionada, ela vai viger, né, vai ter vigência, né, em todo o território municipal. Então, em todo o território do município de Camaquã, poderá, então, caso tenha casos de carros abandonados, poderá haver essa identificação, notificação, multa, recolhimento e posterior leilão, caso nenhuma das demais etapas sejam concluídas, né? Então, até mesmo no interior ficará válida esta legislação. Bom, já há algum levantamento na cidade dos bairros ali que tenham mais veículos descartados? O senhor já tem alguma relação desses locais, algo nesse sentido? Ou vai ser feito já agora, junto com o projeto pronto em andamento, um novo levantamento, junto com o executivo, enfim, com a Secretaria do Meio Ambiente? Nós temos identificação já, né? E isso a gente vai apresentar, inclusive, nos próximos dias, nas conversas com a prefeitura. Nós já identificamos, né, porque
muitas vezes a gente não consegue passar, né? Tipo, eu, Tudo a limpo, minha equipe, né? exatamente, porque a gente passa muitas vezes, tá na correria, no dia a dia, do trabalho, o mandato tem muitas outras atribuições, e a gente não consegue tirar foto e registrar, mas a gente sabe muitas vezes onde tem veículos que estão nessa condição. Mas mais de 80 veículos em Camaquã nós temos. E nós vamos agora, ainda na segunda ou terça-feira, eu inclusive vou postar nas minhas redes sociais um card pedindo que as pessoas nos comuniquem. Olha, tem no teu bairro, tem na tua rua, tem na tua região aí, tem carro abandonado? Faz foto, se não quiser fazer foto, pelo menos diz qual é a rua que a gente vai ir para poder catalogar e justamente iniciar esse processo. Como disse, a gente quer dar a oportunidade e não vai ser nada feito assim, ó, no silêncio, para que aquelas pessoas sejam notificadas e não saibam, não. Se puder fazer o contato direto, enviar uma notificação direta para o proprietário, vamos enviar. A gente não quer que ninguém perca seu veículo, a gente não quer que ninguém tenha que pagar a multa, mas nós vamos ter, a prefeitura vai ter e o poder público vai ter que aqueles que não quiserem regularizar, e que claramente estiverem não dando bola para a situação, esses sim serão penalizados. Mas a gente quer inicialmente poder dar oportunidade para que aquelas pessoas, a gente sabe que na maioria das vezes são pessoas de bem, mas que infelizmente não tem condições de reparar o veículo e deixam no meio da rua. Olha, incentivar a pessoa a poder realização, a retirada do veículo sem precisar chegar ao ponto de ter que ir lá no local fazer todo aquele processo, aquele trâmite. Quer ter um veículo em casa, guardado, não tem problema, mas ele tem que ficar na sua casa, na sua garagem, no seu pátio. Ele não pode ficar na rua causando riscos à saúde dos vizinhos, riscos à segurança pública, riscos, enfim, até mesmo danos à estética da cidade. Então nós precisamos compreender que Camaquã não é a casa da mãe Joana, não é terra de ninguém. Camaquã é de todos nós e todos nós precisamos fazer a nossa parte para ter uma cidade cada vez mais limpa, mais organizada, onde a gente possa receber visitantes de outros municípios ou até mesmo empreendedores que queiram empreender aqui e enxerguem a nossa cidade como uma cidade que tem uma cultura assim de limpeza, de organização, de respeito pelo que é de todos. E a gente não entrou nem no mérito ainda, o vereador, do descarte regular de lixo, que é outro assunto ali que gera pano pra manga. Olha, é algo que a gente tem enfrentado muito também. Eu não tenho, assim, ignorado essa situação. Nós fizemos uma reunião, nosso gabinete fez uma reunião e eu estou em constante contato com o secretário do Meio Ambiente e justamente buscando alternativas. Eu sei que a prefeitura tem muitas vezes limitações e eu quero poder auxiliar, eu quero poder ajudar os secretários, ajudar o prefeito Abner a gente resolver esses problemas. Eu digo, eu não fui em nenhum momento do meu mandato, desde 2021, não fui da base do governo municipal, não fui um vereador da base do governo, mas também jamais fui um vereador de oposição que só criticava, que só ignorava, que votava contra as coisas que eram boas. Não, o que é bom vai ter meu apoio, o Abner sabe disso, assim como o prefeito Ivo sabia, mas o que está mal, o que não está bem, o que está ruim, tenham certeza que eu vou buscar a prefeitura para tentar resolver, tentar propor alternativa, e se não der, vou votar contra e vou enfrentar. Mas a minha política é justamente nesse sentido, Daniel, é poder apoiar o que é bom e poder dar uma alternativa para o que não está, e eu estou à disposição do prefeito Abner, dos secretários, como vereador que sou na Câmara de Vereadores, para a gente poder resolver esses problemas que são crônicos do nosso município. Perfeito. Vereador Vitor Azambuja, do Progressistas, falando sobre aprovação desse projeto para a retirada de carros abandonados às vias públicas em Camaquã. Deu mais detalhes agora de como vai ser feito o andamento aqui na cidade. A gente agradece a sua participação aqui, a disponibilidade conosco. Obrigado, Daniel, obrigado a todos os ouvintes da Acústica, e dizer que nos próximos dias talvez a gente pode retornar a conversar, porque nós estamos com a comissão especial do Código de Posturas, que tem muita pauta, vai ter muito debate. Com certeza. O Código de Posturas que regulamenta o que pode fazer de fato nas ruas, em frente aos bares. Que é uma atualização, no caso. Exatamente, uma atualização que, e na verdade, vou dizer aqui para vocês, nós estamos revogando o atual para criar o novo, porque estava muito desatualizado e o Código de Posturas versa muitas coisas, como, por exemplo, se o comércio pode ou não ficar colocando arara de roupas no meio da calçada.
né? Que já não é habitual, né? E é habitual. Se pode, né, muitas vezes, a gente sabe que tem pessoas que querem trabalhar, mas os food trucks que chegam em qualquer lugar, instalam um food truck, né, e precisam também se regularizar a legislação. Então, vários pontos, como por exemplo, quantos metros que se pode ter um bar com um som próximo ao hospital, e várias coisas que nós estamos trabalhando, inclusive a questão do comércio, né, o horário de comércio, enfim, dia de abertura de comércio, e que vai dar bastante debate e é importante a comunidade participar. Muito obrigado. Perfeito. Um abraço, vereador Vitor Zambuja do Progressistas.